Bom dia a todos, eu sou o Dr. Marcos Santos, estou aqui representando o Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde. Estou aqui hoje com meu grande amigo Tony Dyer. Prazer em revê-lo, Tony. Nós estamos aqui em comemoração à semana da NPS e vamos conversar com o Tony sobre a experiência que ele teve ao chegar aqui no Brasil e sobre a batalha que é, né, ao trabalho dele em uma associação de pacientes e o quão isso é importante para a incorporação tecnológica em doenças raras e para que os pacientes tenham acesso ao melhor tratamento disponível e que a gente, obviamente, mantenha a sustentabilidade do sistema. Mas antes de tudo, para que essa entrevista seja mais interessante, é importante que todos conheçam um pouco do Tony. O Tony é libanês, mas está há quanto tempo aqui no Brasil, Tony? Eu sei que é difícil, mas resuma, por favor, a história que te trouxe até o nosso país. Claro. Bom dia, querido amigo Marcos. Obrigado pela oportunidade, né? E pela luta e pela parceria. Aliás, eu sou libanês e brasileiro, né? Com orgulho. Sou naturalizado brasileiro. Não sabia disso. Exatamente. Eu estou aqui no Brasil há 25 anos. Eu cheguei no Brasil, eu tinha 22 anos de idade, eu tenho família grande aqui. Como todos os libaneses, né, que moram no Líbano, temos uma grande família no Brasil. Nós temos aqui no Brasil, a imigração libanesa no Brasil é dobro da quantidade de libaneses que residem no Líbano. É verdade? Tem mais libanês aqui do que lá. Nós temos aqui em torno de 10 milhões de descendentes libaneses aqui no Brasil, enquanto temos no Líbano não ultrapassa os 5 milhões de habitantes. Que interessante. Então, a maior imigração libanesa no mundo é no Brasil. Então, o Brasil é considerado um dos países mais importantes para os libaneses no mundo inteiro, porque não existe uma família libanesa que não tem parente aqui no Brasil. Então, uma extensão do Líbano. E como, infelizmente, a situação no Líbano, como a maioria conhece, né, não tem estabilidade política, e a instabilidade política gera instabilidade econômica, oportunidades, a maioria dos libaneses terminam na faculdade, né, e acabam saindo fora do país, né, para fazer a vida fora do país, estabelecer uma família, né, e acabam assim virando imigrantes nos países onde eles residem. Aqui no Brasil, nós sentimos como fazemos parte desse país. Especialmente o libanês sente como faz parte, ele tem raiz aqui, a migração libanesa tem história. Aliás, todos os brasileiros, a maioria deles são imigrantes. Sim. Né? É um país que acolhe bem todo mundo. Somos um país de imigrantes. Exatamente. Então, eu sou formado, né, de formação, eu fiz no Líbano mestrado em Ciências Políticas e Administrativa, né, mas eu trabalhei no Brasil no comércio durante 25 anos, estou ainda trabalhando em uma empresa de roupa há 25 anos, e comecei a dedicar minha vida pela causa das doenças raras com a descoberta de uma doença ultra rara, a mucopolissacaridose do tipo 2, do meu filho único Anthony, que agora há pouco tempo completou 13 anos de vida. E, infelizmente, a falta de informação das doenças raras, falta de estudos, de pesquisas em doenças raras genéticas no nosso país, né? Falta de conhecimento da maioria dos médicos, que me levou a fundar a Casa Hunter, junto, claro, com especialistas, com médicos, cientistas, geneticistas, né, farmacêuticos, advogados, empresários, pais de pacientes. Nós decidimos a fundar a Casa Hunter no propósito de mudar o cenário, né, das doenças raras. E quando você fala mudar o cenário, não apenas uma associação para trabalhar no assistencial. Claro, isso é uma regra básica, tem que fazer o assistencial como a gente faz, mas nós temos que trabalhar em educação, capacitação, políticas públicas que são muito importantes para você atingir o nacional, né? Não apenas a sua comunidade onde você existe, e também em pesquisa. Então, além da pesquisa patrocinada que a gente traz, nós temos pesquisas feitas por nós aqui no Brasil, na Casa dos Raros. A gente tem até patentes dessas pesquisas, que são terapias gênicas, que a gente desenvolve muitas pesquisas para poder achar soluções, né? E também que o Brasil tenha soluções, não apenas importar soluções.
que criemos a homemade solution, né? As coisas feitas aqui no Brasil. Porque eu acredito, assim, da minha visão, e que me ajudou também esse meu estudo em política. Para você gerir um país com sustentabilidade, tamanho Brasil, você não pode ser um país que importa todas as tecnologias. Você tem que ter suas próprias tecnologias, senão não é sustentável. Você tem que ter parcerias públicas privadas, você tem que buscar conhecimento, você tem que capacitar profissionais, você tem que gerar, né, demandas aqui dentro do seu país para você poder sempre estar, vamos dizer assim, bem informado e sempre estar atualizado, né, e consegue modernizar seu sistema único de saúde, mas de uma forma também sustentável. Aí, Tony, a gente está chegando num ponto que nos interessa bastante, né? Nós estamos falando aqui, obviamente, para quem se interessar de nos assistir, mas fundamentalmente para gestores que estão preocupados com a sustentabilidade do sistema e a equidade, que você muito bem fala. E a nossa Constituição está lá no artigo 196, que saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas tem que ler o parágrafo até o final, né? Mediante a implementação de políticas públicas que tornem essa realidade sustentável de fato e que chegue a todos os pacientes que dela necessitam. E as doenças raras são especiais, né, Tony? O que as doenças raras têm de especiais e o que é importante que o gestor saiba que elas são especiais? Olha, Marcos, uma boa pergunta. Se você fala das doenças raras 20 anos atrás, ainda posso entender que o gestor público ele pode adiar, né? Ou pode, por exemplo, não trabalhar de uma forma ativa a implementação de políticas públicas em prol das doenças raras. Porque 20 anos atrás eram poucas conhecidas, a gente estava ainda descobrindo o DNA, o mapeamento de DNA, como vão ser as doenças raras, né? Qual é o resultado dessas descobertas do mapeamento do DNA. Hoje, eu vejo que o gestor de saúde, que tem visibilidade e entende que está acontecendo de transformação, né, no mundo inteiro, na base das doenças raras, quando falo das doenças raras, das doenças genéticas, que deram o gatilho, o investimento em doenças raras genéticas e pesquisa, eles que deram o gatilho na transformação da medicina em geral. Hoje, para falar de medicina, sem falar de medicina de precisão, de terapias-alvo, você não consegue mais falar das novas terapias, da inovação. Então, a base de toda a transformação da medicina em geral para o próximo 5, 10 anos foi baseada e está sendo baseada no mapeamento do DNA e nas doenças genéticas raras. Então, nós não podemos mais não enfrentar as doenças raras. Isso está sendo um caminho, né, para transformar a medicina e a saúde em geral. Isso é uma mudança de paradigma. Sem dúvida. Então, o conceito hoje de como tratamos as doenças raras precisa mudar urgentemente. Por 2 motivos. Tá? Primeiro, para ter essa visibilidade e a gente consiga, né, tá nesse trem novo da medicina de precisão, da inovação, da modernidade, né, e trabalhar ele desde hoje para ser sustentável no futuro, né? E por outro motivo também, porque hoje o SUS sangra mais por não ter a modernidade e esse conceito de como separar o joio do trigo desde a atenção primária. Então esses pacientes eles ficam na fila, junto com outros pacientes, esperando anos para ter o primeiro atendimento de geneticista, depois outros anos para passar por equipe multidisciplinar, até chegar a um diagnóstico correto, 30% deles já morreram. E outros já estão com complicações que vão ficar mais caras. Sem dúvida, e 30% já morreram, só que não morreram em casa brincando. Eles morrem no leito do SUS, fazendo o SUS sangrar, tratando consequência da doença sem entender da causa. Isso precisa parar. Precisa parar por esse motivo, precisa parar por segundo motivo, que não podemos discriminar as pessoas com doenças raras. Isso é uma discriminação indireta para todos que sofrem com esse tipo de doença. Isso é um absurdo. Como nós podemos colocar na mesma fila o paciente que todos os artigos científicos, a OMS, todos os dados do Ministério da Saúde, tá?
demonstram que 30% de que tem doença genética morre antes de 5 anos de idade. Então, se tem esse dado, como posso colocar ele numa fila igual outro paciente para ficar anos esperando o primeiro diagnóstico? A gente não está agindo com equidade, né? Exatamente. Aonde está a equidade, que é a regra básica do SUS? Sim, é a regra básica. A regra básica do SUS.